Vamos lá, Adriano. Pode continuar, querido. É o seguinte: toda vez que esse sistema mundial de dominação exercita, né? Você viu lá na COP, aquele contorcionismo ambiental fantástico, aí o Lula vai lá e fala que vai, pela primeira vez, havendo a possibilidade do Brasil entrar na OPEP. Então, tem o seguinte, Conde, que eu vou tentar dizer, não com a mesma linguagem do Arbex, com todo o conhecimento dele, que é quase impossível você assimilar tanto conhecimento, tanta propriedade como o Arbex tem, é o seguinte: se o mundo resolver que nenhum combustível fóssil possa mais ser pesquisado e explorado, alguém vai ter que pagar essa conta. Por que a União Europeia cancelou, aos 47 do segundo tempo, o acordo do clima entre a União Europeia e a América Latina? Porque, principalmente o Macron, que é muito esperto, se eles impuserem essas legislações que nenhum combustível fóssil poderá ser mais extraído, alguém vai ter que fazer essa compensação ambiental. Porque o que é uma compensação ambiental? Há muito tempo atrás, houve o Protocolo de Quioto. O que era o Protocolo de Quioto? O mundo foi dividido em dois hemisférios. O hemisfério norte, rico, poluidor, produtivo, e o hemisfério sul, das florestas, dos rios, contemplativo. Então, o hemisfério norte bolou, através do Protocolo de Quioto, um negócio chamado créditos de carbono, compra de crédito de carbono. Então, para os países do hemisfério norte continuarem produzindo, poluindo, eles comprariam nos países do hemisfério sul a cota de carbono necessária. Quer dizer, essa cota, eles comprariam o direito dos países do hemisfério sul preservarem suas matas, suas florestas, seus recursos hídricos, seus santuários, pagos pelo hemisfério norte. Isso é a base da discussão mundial. Porém, o petróleo que está aqui enterrado, não só o petróleo, outros recursos naturais também fazem parte desses créditos de carbono. Então, para impedir que o Brasil continue a explorar seus recursos, suas reservas fósseis naturais, alguém vai ter que pagar essa conta. O Brasil pode abrir mão de tudo, fazer da floresta amazônica como se fosse um aquário, como se pusesse uma abóbada de vidro e lá preservasse e fizesse daquilo um santuário. Mas alguém tem que pagar por essa conta. E não é só para o Brasil. É para o Brasil, para as florestas africanas, para todas as reservas de recursos naturais. Mas tem uma contradição. Porque esse norte avarento, imperialista, como a gente falava antigamente, esse norte ultracapitalista, esse norte ultraliberal, ele entra em contradição ao procurar o hemisfério sul para retirar o sangue das suas entranhas, para retirar o petróleo das suas entranhas, para retirar a água das suas entranhas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Essa chamada privatização da Sabesp, que está para ser votada de forma vergonhosa hoje à tarde aqui na Assembleia Legislativa, não é a privatização da Sabesp, é a privatização dos recursos hídricos. E na floresta amazônica, além daqueles rios espetaculares, tem água subterrânea? Tem um aquífero Alter do Chão, que é igual ou maior que o aquífero Guarani aqui do sul do país. Então, essa disputa, nessa geopolítica internacional, aí vem o Maduro, com aquele jeito dele, e reivindica um pedaço desse território do período colonial, que é evidente que era de algum país da América do Sul, porque quando foi feita a independência espanhola,
Não tinha esse negócio de Colômbia, Venezuela. Ô, Adriano, agora eu vou ter que te interromper para comentar também essa questão e para a gente avançar aqui também na nossa pauta e trazer o comentário do nosso público aqui. A Vivian Lee, aquele general sobre a América do Sul, continua na mesma, viu? O Vivian Lee ainda continua sem saber quem é. Nelson Roberto de Oliveira, o Conde não considera os meus comentários, mas eu tenho que concordar com ele. Se o Maduro for para cima, vai dar um motivo que o Império precisa para vir para cima de nós. Maria Teles Cabral, eu também admiro o professor Arbex Júnior, ouvi-lo sempre é uma aula excelente, mas eu gosto dessa dupla com o Conde. Nilda Macedo, importantíssima essa conversa hoje com o Arbex, concordo com ele, entendo o Conde, resumindo, a vida não tem valor nenhum no imperialismo que vale ao poder, Israel é o exemplo de agora. A gente precisa voltar a aprender a debater também, né? Quer dizer, tanto o Arbex quanto eu, quanto o Diogo, nós somos à esquerda, né? Agora, dentro da esquerda tem divergência, né? E a gente não pode simplesmente, né, ficar de mal com a pessoa que não concorda com a gente. Agora, Diogo, só para pontuar uma coisa, se for pensar assim, que essas Guianas não têm razão de ser e que é um absurdo, Brasil é um absurdo, Argentina é um absurdo, Uruguai é um absurdo, toda a América Latina tem que devolver tudo para os indígenas, meu querido. Eu acho isso. Quer dizer, esse argumento, para mim, é um argumento que é muito problemático. Quer dizer, essas fronteiras que tem aqui, sem contar o seguinte, você tem contenciosos de fronteira em todos os países da América Latina. Se essa questão de Essequibo progride, você vai ter problema Bolívia e Chile, Peru, Colômbia, você vai ter problema em todos os lugares. E a minha questão fundamental, e que eu quero também saber o que você pensa, é o jeito truculento, insano e violento com que o Maduro está conduzindo isso. Eu estou vendo e estou informado de que o governo brasileiro está estarrecido com a posição do Maduro. E aí? Bom, ninguém pode concordar com todas as posições do Maduro na medida que ele fez com que metade do país metade da população do país tivesse que emigrar. Ninguém pode, não deve ter. 4 milhões de pessoas. O estrangulamento econômico e político que eles sofreram, com o congelamento de todas as suas contas internacionais, mas o que eu estou tentando dizer delicadamente, Conde, que a gente tem que prestar atenção na sutileza. Nem nós, nem a Petrobras, você vê essa briga permanente que tem entre o presidente da Petrobras e o ministro das Minas e Energia. O presidente da Petrobras, de uma forma muito correta, muito assertiva, falou: o óleo do Amapá é nosso, nós vamos explorar essas reservas. A TV Globo iniciou uma campanha absurda contra a retirada desse óleo lá da fronteira entre a Guiana e o Amapá, dizendo, inclusive, que era óleo da foz do rio Amazonas, como se fosse na Ilha do Marajó, naqueles deltas maravilhosos. Então, tem uma. Eu não vou voltar à questão da Guiana, porque você quer que eu vá adiante. As 3 Guianas, ao contrário dos outros países, elas são territórios internacionais até hoje. É uma espécie de Ilha Malvinas. É uma espécie de protetorados internacionais até hoje. São territórios coloniais que não fizeram as suas independências, ao contrário porque o primeiro processo de independência que foi a América Espanhola, de 1820 de 1800 a 1850. Nós só viemos fazer aqui em 1900, porque teve aquele puxadinho que os portugueses levaram e os ingleses até o século XX, quando caiu a princesinha Isabel e Dom Pedro II e começou a República no Brasil. Lá não. Lá não. Acabou o século XX, nós temos 3 protetorados internacionais ali. 3 colônias. 3 colônias. Então, não é da mesma natureza. Agora, o que eu estou tentando dizer, que tem uma assertiva muito grande na fala do Arbex, que todos os recursos naturais, sejam eles da América Espanhola, sejam eles da América Portuguesa, como esses 3 enclaves internacionais, estão sim sob controle das multinacionais.
Porque as pessoas acham, querido Conde, que o golpe contra a Dilma foi feito porque ela era esquerdista, porque ela fez a Comissão Nacional da Verdade, e isso ajudou o tempero. Mas o golpe contra a Dilma foi dado para se apropriar do pré-sal e da Petrobras. Eles não conseguiram, eles fizeram privatização do sistema elétrico, da Eletrobras, mas não conseguiram a joia da coroa. Que qual era o objetivo deles ao dar o golpe? Privatizar a Petrobras e se apropriar das jazidas do pré-sal. E qual é o susto que eles tomaram agora? Que lá na Amazônia, nessa bacia sedimentar, tem óleo em tanta quantidade ou maior quantidade que no pré-sal. Porque o óleo do pré-sal é muito difícil extrair, o óleo e o gás, porque eles são profundos. São cavernas calcárias profundas que tem no fundo do mar. Ainda bem que a Petrobras obteve, mas lá no Amapá é quase aflorante. É barato, é simples, é pôr a plataforma, furar e tirar o óleo. Então, aí vem esse discurso ambientalista. Não, porque se nós continuarmos a tirar os nossos combustíveis fósseis, mas só combustíveis fósseis, só quando chega a nossa vez? Só quando chega a nossa vez? Não dá para entender. Não dá para entender. Então, tem uma manipulação, e isso o Arbex está correto. Talvez ele use aqueles termos mais Eduardo Galeano, assim, daquela coisa contundente, imperialismo, mas o fundamento do argumento dele está totalmente correto. Porque se não tivesse disputa pelos combustíveis fósseis, não estaria havendo invasão da Palestina. A invasão da Palestina é essa disputa que começou na guerra da Ucrânia, que vinha o gás lá da... Pois não. Pode concluir. Não, que vinha... Por que deu a guerra da Ucrânia? Todo o gás e o petróleo que eram produzidos na Rússia e que vinha aqueles enormes gasodutos que chegava até a Itália, Portugal e tudo mais, isso aí entrou tudo em crise. Então, teve que fazer um novo sistema para substituir e congelar a origem do petróleo e do gás da Rússia, que é essa confusão desse desenho mundial que o Netanyahu apresenta nas Nações Unidas, mesmo antes da chamada Guerra da Palestina, que é a nova geometria, que é um novo mapa do petróleo e do gás pelo mundo. É isso que está em discussão. E é por isso que isso dá o rebatimento aqui na América Latina. É por isso. Porque a Venezuela, que sempre foi o milionário do petróleo, foram os milionários do petróleo, eles se ferraram. Porque eles tiveram todas... Eles quebraram. Quando o Chávez assume, Maduro assume, eles quebraram, porque todas as suas reservas, todo o seu dinheiro, toda a sua capacidade de pesquisa foi interditada. Então, essa derivação que o Maduro faz em relação ao terreno da Guiana é porque lá tem óleo e gás de excelente qualidade. Porque o petróleo e o gás da Venezuela é de péssima qualidade. É quase um asfalto, é um petróleo pesado. Não é à toa que o Lula fez uma refinaria, a Abreu Lima, aqui em Pernambuco, só para refinar o petróleo e o gás venezuelano. Porque todas as refinarias deles foram fechadas nos Estados Unidos. Porque cada refinaria trabalha com um tipo de óleo. Tanto é que o pré-sal é um óleo tão puro, tão espetacular, que é o chamado óleo sem enxofre, né? É um óleo desmineralizado, óleo verde, que tem que ter um tipo de refinaria especial para esse tipo de óleo tão espetacular. Então, essa bobagem de dizer não, ninguém mais vai explorar combustíveis fósseis, agora é carro elétrico, carro híbrido, isso é tudo bobagem. Enquanto houver petróleo e gás na humanidade, eles vão ser explorados. Não foi descoberta nenhuma forma alternativa, porque carro elétrico é feito do quê? De hóstia? De sacristia? Não, carro elétrico é feito de lítio. Lítio, a bateria do carro elétrico é lítio.
É uma outra estrutura, é uma outra forma de geração de energia. Quer dizer, que retirar o lítio, fundir o lítio, transformar em metal, isso aí não tem gasto ambiental, não tem queima de carbono. Então, isso é uma disputa de mercados. Disputa de mercado. Né? O que vai acontecer na Assembleia Legislativa de hoje, que vai ser uma das maiores tragédias do povo brasileiro, que é a chamada privatização da Sabesp, não está nem no noticiário. O que é a privatização da Sabesp? É a privatização dos recursos hídricos, a privatização da água, a privatização do aquífero Guarani. É por isso que está atrás disso, dessa geopolítica mundial, que o governador do estado aqui chama de ativos. Ativos, né? Então, essa disputa vai haver. Vai haver. E o Brasil, por que o Brasil está tão bem comportadinho? O Brasil está bem comportadinho, porque se entrar nessa polêmica dessa disputa mundial, nem os nossos recursos naturais nós vamos poder explorar e comercializar. O que o Guilherme Estrela, o grande geólogo que descobriu as jazidas do pré-sal, falou essa semana? A distribuição tem que voltar para a Petrobras. O que quer dizer isso? Nós tiramos o petróleo, extraímos o petróleo, refinamos o petróleo, e quem vende o nosso petróleo é a Shell. A Shell? Exatamente, a Shell. Nós não comercializamos o nosso petróleo. Está tudo errado. Para isso que foi dado o golpe de 2016, para se apropriar desses recursos naturais. E por que a Amazônia é esse grande celeiro, além das coisas visíveis, da floresta e dos rios? Porque antigamente, Conde, me permite só essa divagação, a Amazônia, o rio corria, o que é o rio Amazonas, corria para o Oceano Pacífico. Era um continente só, a África e a América do Sul unificado. Então, tinha uma floresta na mesma latitude na África e uma floresta na América do Sul. E o rio vinha da África para o Pacífico. Quando subiu a Cordilheira dos Andes, inverteu, o rio foi para o mar. Então, essa bacia amazônica é o maior celeiro, o maior depósito de recursos minerais do mundo, do planeta. Quando foi dado o golpe de 64, qual foi a tese trazida pelo Herman Kahn, pelo Banco Mundial, pelo Kissinger? Internacionalização da Amazônia. Porque é o celeiro. Além da água, da floresta, dos peixes, tem um mundo submerso, lá um mundo subterrâneo, que dá para abastecer a humanidade. Tanto é que foi descoberta a jazida de Carajás, no tempo da ditadura, lá que a Vale do Rio Doce foi lá e descobriu aquela coisa espetacular. Então, essa disputa que pode parecer aquela coisa do século passado, lá, daquelas coisas que se falava de imperialismo e de isso, e Rockefeller, ela está viva. E é isso que está acontecendo na Amazônia. Então, também não dá para demonizar o Maduro. Você vê, o Peru está absolvendo o Fujimori. O Fujimori, sim, lá no Peru, que é um dos maiores inimigos da humanidade, que é um dos maiores assassinos da humanidade. E não as forças de esquerda, aquele coitadinho daquele camponês lá que ganhou a eleição no Peru, que está quase em prisão perpétua. Dá para comparar aquele pequeno jovem camponês do interior do Peru, aquele professorzinho do interior que está em prisão e o Fujimori na rua? Que é isso, gente? Entendeu? Então, tem uma nova América Latina, tem uma política. Talvez o Maduro... Porque você não pensa que o Maduro e o Chávez, perante o discurso da geopolítica internacional, é muito diferente de Fidel, de Che, dos sucessores, né? Porque agora eles falam que tem 3 ditadores: o da Nicarágua, o da Venezuela e o de Cuba. Não é isso que o Milei está falando? Não vou convidar os grandes ditadores. Né? Então, mas tudo tem uma... E o cara de El Salvador? Esse não é ditador? Que pôs a população inteira na cadeia? Né? Então, precisa ter um pouco de... Você vê, lá no Equador,
A extrema-direita ganhou a eleição no Equador. De novo. Quando tinha todo esse polo democrático, aquele grande presidente lá, o equatoriano, aquele grande intelectual equatoriano que estava exilado, né? Então, agora, com essa volta do Milei, você imagina o que o Bolsonaro... Diz que o Bolsonaro vai com uma delegação lá, como se fosse presidente da República, na posse do Milei na Argentina. Então, não pacificou a relação, não pacificou, né? O Milei, lá na Argentina, vai ser um polo permanente de preparação de golpes de Estado, inclusive contra nós. Rafael Correia, o nome do ex-presidente do Equador. Diogo, eu não interrompi você, você falou, fez toda a sua resenha aqui e a gente chegou na nossa transição. Então, eu quero te agradecer imensamente pela presença aqui. Vamos continuar esse debate na semana que vem. Aliás, vamos continuar agora com o Jorge Folena, que está chegando aqui. Estamos ao vivo, 12h20, aqui na TVT de São Paulo. Vou soltar a vinheta de transição. Diogo, super beijo para você, viu? Espero ter correspondido às suas expectativas. Muito obrigado. Obrigado, meu querido.